Muito boa tarde, sejam bem-vindos para mais um Não Cabe na Caixa, que vai refletir hoje sobre maltratos a pacientes nas unidades sanitárias. Vamos começar por ouvir a direção do Hospital Azancó de Menezes em relação ao caso que foi registado de um paciente que não teve os procedimentos hospitalares em melhores condições e acabou por falecer. Esta indignação levou a que a direção do hospital viesse a público pedir desculpas. Vamos ouvir a direção do hospital. Do ponto de vista da saúde, o bebê está bem. Nós estamos a tratar de uma criança que tem um síndrome, que fruto da própria doença genética, esta criança chora. Chora como qualquer criança. Entretanto, as enfermeiras entenderam que para conter o choro da criança, proceder o que foi divulgado. Justificou-se que era para proteger a chupeta e não sair da boca da criança, mas existem outras maneiras de resolver esta situação. Tomou-se também a medida de suspensão e medidas sérias serão tomadas para todas estas pessoas envolvidas na situação. Não vamos deixar de maneira nenhuma esta situação impune, até para não sustentar a existência de situações futuras. E por causa mesmo da incidência do ato, da repugnância do ato, da forma bárbara como a criança foi tratada, sem esta necessidade, medidas serão tomadas. Nós estamos a reafirmar que medidas serão tomadas e as pessoas implicadas saberão em tempo útil o desfecho. Em primeiro lugar, pedir desculpas à sociedade por este ato bárbaro. Em segundo lugar, dizer à sociedade que continuem a procurar os nossos serviços, porque nós estamos aqui exatamente com este objetivo. O pedido de desculpas da direção do Hospital Azancó de Menezes em relação ao procedimento menos correto verificado por uma equipa médica durante o atendimento ao menor, que vamos introduzir a correção aqui, não veio a falecer, goza de boa saúde, está a merecer o acompanhamento da equipe médica. A Ministra de Saúde, Sílvia Lutucuta, garantiu que Angola vai continuar a prestar um atendimento humanizado nas unidades sanitárias e lançou uma espécie de tolerância zero a todos os atos que atentem contra a vida dos angolanos. Nós primamos pelo bem-vida, tratamento humanizado de todo cidadão ou dos nossos utentes. Portanto, está consagrado e está no DNA do Ministério da Saúde. A nossa tolerância é zero para todos esses atos que perigam a segurança e a vida dos nossos pacientes. Na Azancó de Menezes já é de domínio público que foi aberto um competente inquérito. Foram suspensos todos os profissionais envolvidos e medidas disciplinares duras vão ser tomadas. Tolerância é mesmo zero. Portanto, medidas disciplinares duras vão ser tomadas e também levaremos os casos para tratamento judicial aos órgãos competentes. Em relação à mãe Jacinta, tivemos também conhecimento, já estamos a interagir e a trabalhar com o governo da província de Luanda, que está a abrir o competente inquérito. E se comprovarem os factos, medidas duras também vão ser tomadas. Porque nós já temos estado a transmitir aos nossos profissionais que a tolerância é zero. E tudo temos feito, e até com o nosso amplo processo de formação, para aumentar as competências, as habilidades dos profissionais, mas não vamos deixar que profissionais, por vontade própria, cometam esses crimes. Temos que dizer que é crime, né? Até prova contrário, mas a investigação está sendo feita. Aqui as declarações da Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, reagindo ao caso verificado no Hospital Azancó de Menezes, onde uma equipe médica está a ser acusada de ter tido um procedimento menos correto a um menor que deu entrada àquela unidade sanitária. Vamos hoje
discutir em relação a esta questão, maus tratos a pacientes nas unidades hospitalares. E para isto contamos com o Dr. Domingos Cristóvão, especialista em saúde pública. Muito boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde aos colegas do painel, boa tarde a si que nos assiste a partir de casa, boa tarde a todo o povo angolano. Vamos também contar com o Dr. Mabanza Cambac, jurista. Muito boa tarde. Muito boa tarde, caríssimos jornalistas, boa tarde aos meus colegas de painel e boa tarde a todos amantes e assíduos telespectadores desta magna televisão. Agostinho Casamaior é sociólogo, muito boa tarde. Olha, Cândido Colombo, muito boa tarde. Muito obrigado, Cândido. É sempre um prazer estar aqui convosco e com o Cândido de forma muito particular, os nossos companheiros aqui, rostos antigos desta casa de PA. Mas, sobretudo, queremos também, para quem está em casa, vai o meu sábado super abençoado, esperamos fazer um programa com conteúdos acadêmicos e transformar vida. Isso tem sido a missão da TPA durante esses anos de independência. Wilson Tiago é educador social, que também está aqui conosco. Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Cândido, boa tarde, telespectadores, boa tarde, Angola. Referir que assistente social, educador. Assistente social. Exatamente. Ok, está bem. Está corrigida então a questão, assistente social, não educador social. Agora vamos começar com a senhora Domingos Cristóvão, especialista em saúde pública. Como compreender essas questões de como nós podemos enquadrar, como lá em casa podem saber desde em que momento, em que circunstância estarão diante a uma negligência médica? Cândido, vamos primeiro começar com a descrição do choro da criança. Portanto, por que uma criança chora? Porque às vezes os maltratos não é só no hospital, até em casa também as crianças às vezes sofrem maltrato por causa de não saber por que uma criança chora. Ora, uma criança chora para manifestar o sentimento daquilo que lhe incomoda. Portanto, ou seja, aquilo que lhe está a incomodar, ele, como não pode dizer, ele manifesta-se chorando. O que é que pode incomodar uma criança? Primeiro, uma dor. Qualquer dor no corpo da criança, ela chora e vai manifestar-se em forma de choro esta dor. Segundo aspecto, mudanças climáticas. Por exemplo, está muito frio, está muito calor, a criança vai chorar. A fralda está molhada, a fralda está com fezes, a criança vai chorar. Outro aspecto, a criança está com fome, vai chorar. Portanto, o choro de uma criança é um mecanismo de manifestar-se aos adultos que os rodeiam de que alguma coisa está a incomodar. Então, a partir daqui, dentro de um hospital, uma criança que chora precisa de um aconchego, precisa ser compreendida por que está a chorar. Portanto, há aqui uma divisão entre o médico... Quem deve compreender que a criança está a manifestar algum desconforto? Portanto, o primeiro médico precisa compreender por que a criança está a chorar. Se tem uma dor, o pediatra ou o médico neonatologista que está em serviço vai perceber e vai fazer a sua análise, a perícia própria para identificar se há uma dor ou não. Os cuidados de enfermagem podem ser diferentes, portanto, estamos a referir na mudança de fralda, mudança de temperatura, às vezes até a posição da própria criança. Muitas vezes é simplesmente o aconchego. A criança chora porque ele precisa estar ao colo de alguém. Okay. Esses são cuidados de enfermagem. Portanto, essas são as coisas que precisam ser compreendidas, quer lá em casa, quer na unidade sanitária, sobretudo nas maternidades e, concretamente, no berçário, onde as crianças apresentam essas manifestações. Okay. Portanto, em nenhum dos momentos, o facto reportado faz parte dos cuidados médicos ou de enfermagem. Portanto, não é correto colocar-se um biberon na criança e amarrado com adesivo no sentido de não sair. Portanto, essa prática é repugnante, não é ético, e não entra nos cuidados quer médicos, quer cuidados de enfermagem. Eu vou voltar a fazer a questão para que quem nos acompanha neste momento compreenda o que são, afinal de contas, maus tratos nos hospitais. Portanto, maus tratos estão relacionados com aquilo que nós chamamos de ações desumanas. Ora seja, não há bom trato quando o indivíduo não tem a empatia, a simpatia, o acolhimento
e o bom atendimento. Portanto, estamos a referir, de facto, fatores que qualquer paciente deve encontrar numa unidade sanitária. Portanto, o primeiro, o acolhimento, ser recebido com boas maneiras, ser cumprimentado. É preciso que o paciente seja cumprimentado, identificado. O próprio profissional precisa se identificar perante o paciente. Dar as informações corretas, portanto, comunicação. É preciso que o paciente tenha a informação sobre o seu estado de saúde, sobre aquilo que ele precisa expor, ser ouvido com atenção e ser compreendido, porque ele tem uma dor, precisa apresentar essa dor ao profissional de saúde e precisa ser compreendido para ser bem atendido. Precisa ser um acolhimento. Okay. Portanto, é uma cama confortável, é um lugar onde tem que assentar com conforto, é uma transportação do paciente com conforto. Portanto, todos esses aspectos fazem parte de um tratamento humano. Explicar ao paciente toda a manipulação que é necessário realizar no corpo do paciente. Portanto, o paciente tem até o direito de recusar, mas precisa ser esclarecido dos factos pela recusa, o que beneficia, o que prejudica a sua conduta sobre isso. Mas ele tem direito a isso. Obrigado, doutora Domingos Cristóvão. Doutora Agostinho Casamaior, que respostas a sociologia dá em relação a esta questão? Maus tratos. Olha, Canto Calombe, como me é característico, eu me apego sempre no conhecimento teológico, primeiro, para dar sequência na minha abordagem, porque eu entendo que, do ponto de vista científico, há resposta, mas também do ponto de vista bíblico, há uma resposta. A Bíblia fala, não podes dizer que amas a Deus se não amas o teu próximo. E aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. E, infelizmente, estamos a criar uma sociedade que estamos neste padrão. Falamos que amamos a Deus... É falta de amor. É falta de amor ao próximo. É falta de amor ao próximo. Por isso é que eu começo aqui. Porque para eu maltratar alguém, é porque me falta amor. Porque aqui está na ideia de que aquilo que eu não gosto que me faça, que alguém faça a mim, não farei ao outro. Um grande autor da América Latina, Henrique Pechot-Reviré, falava sobre o construcionismo social. E na visão de Henrique Pechot-Reviré, a trazer sobre o construcionismo social, abordava sobretudo a visão, ou chamamos a psicologia do vínculo operativo. E no vínculo operativo, que Henrique Pechot-Reviré vai trazer sobre nós, é fundamentar nas relações humanas. Ou seja, quando um camarada vai para o hospital, ele já vai como um dor. O que ele tem na ideia inicial, segundo Henrique Pechot-Reviré, é que eu estou diante daqueles indivíduos que têm a capacidade de sanar ou acalmar a minha dor. Pronto, o tema é esse. Nós, quando vamos ao hospital, esta é a primeira coisa que se vê. E não estou aqui a ver um camarada que vai para um hospital e, em vez de encontrar o amor, o conchego, e aquele que foi dotado para acalmar aquela dor, infelizmente causa mais dor. Mas, Canto Calombe, permita-me que eu faça essa abordagem. O problema que vivemos hoje não é só um problema visto do Ministério da Saúde. Temos que olhar esse problema numa angologia social muito mais ampla, que podemos falar daqui a pouco. Ok, está bem. Obrigado, Agostinho Casamaior. Aqui, a olhar do ponto de vista sociológico aos comportamentos que muitos profissionais de saúde apresentam nas unidades hospitalares. Vamos falar agora, compreender também, Dr. Wilson Tiago, assistente social. Okay. Carecemos de um reforço em relação à educação social ou nem por isso? Carecemos sim, mas eu quero começar pela solidariedade mais profunda à criança e à família afetadas por esse maus-trato que estamos aqui a abordar. Queremos dizer que a unidade é um espaço que deveria servir de acolhimento e cuidado e a proteção da criança, mas este episódio, além de grave, nos desafia com algo que nós não podemos silenciar aqui. Quando o sistema que deveria proteger uma criança falha, nós falhamos todos como uma sociedade. Então, é importante lembrar que o hospital é um espaço de vulnerabilidade. E uma criança internada já se encontra fragilizada, e fisicamente e emocionalmente. E a família deposita toda a confiança de proteção a esta unidade, a estes profissionais,
quando esta confiança é totalmente quebrada, isso desacredita o próprio sistema de saúde em si. Para isso, nós queremos dizer que é importante olharmos mais de forma mais profunda naquilo que é a política de humanização na saúde. E nós acabamos de acompanhar aqui a intervenção da senhora ministra da Saúde, onde fala da questão da tolerância zero à falta de humanização. Então, aqui é chamado a atenção o grande papel dos assistentes sociais nas unidades hospitalares, porque são esses profissionais que trabalham como mediadores entre família, unidade hospitalar e os profissionais da saúde. É importante reforçar ao Sistema Nacional de Saúde o incremento de mais assistentes sociais, de modo a trabalharem mais na questão da humanização, porque é muito importante trabalharmos a política da humanização, que não vai simplesmente na questão de termos infraestruturas bem estruturadas, mas também a questão do acolhimento, da integração e de um atendimento que pauta pela saúde. Exatamente, okay. De um acolhimento que pauta pelo postulado da dignidade da pessoa humana. Obrigado. Dr. Cambac, a imperícia, a negligência e a imprudência podem ser puníveis nos termos legais? Em termos do que é que a lei estabelece em relação a isto? Muito bem, caríssimo jornalista. Penso que aqui, do ponto de vista jurídico, estamos a falar de uma matéria que nos pode conduzir, nos termos do artigo 152 do Código Penal, concretamente, estamos a falar do crime de homicídio por negligência, quando, por imperícia, uma pessoa não poder tratar com suficiência a inteligência que se requereria e causa desta insuficiência de perícia alguma morte. No entanto, estamos aqui perante um homicídio por negligência e esta conduta, por regra, é punida a 3 anos de prisão. E se essa negligência for uma negligência grosseira, e acredito que seja esta no âmbito em que nos pronunciamos, ou no âmbito em que debatemos, então a pena vai de 1 a 5 anos de prisão. Penso que o direito penal trata do crime de homicídio por negligência com um bocadinho mais de suavidade, a meu ver, como jurista, porque ser negligente ou não negligente, o homicídio é homicídio, é uma pessoa que perde a vida, e penso que, tal como se estatui nos termos do artigo 150, nos termos do crime de homicídio qualificado pela qualidade da pessoa, por exemplo, na linha C, não é? Quando uma pessoa, de forma livre, matar o trem, portanto, e a qualidade da vítima for específica deste artigo, pode ter uma prisão de 20 a 25 anos de prisão para supleonasmo. Assim também seria, a mesma pena seria para o homicídio nesse sentido de negligência, porque aqui e caso não se registre morte, Dr. Cambac? Caso não se registre morte, pode-se levar à questão de ofensas graves, por exemplo, a integridade física. Isto vai só depender de qual é a gravidade dos ferimentos, por exemplo, que tenha causado, ou das dificuldades que tenha causado, ou ainda da deficiência que esta conduta tenha causado. As penas vão dali de 12 a 8 anos, caso, por exemplo, haja uma deficiência que determine uma incapacidade permanente, ok? Portanto, estamos também a falar nesse tipo de questões de uma pena não necessariamente adequada àquelas situações em que, por exemplo, uma pessoa perde olhos, perde o pé, porque por imperícia de um determinado técnico acaba por perder o pé, perder a mão, ou perder os olhos, por exemplo. A pessoa fica cega e a pessoa
que perpetrou esta conduta fica apenas 8 anos na cela ou até depois 6, 5, porque isso vai depender. Quando dissemos de 3 a 8 anos é apenas a moldura que a lei determina, porque o juiz, na sua apreciação, pode não escolher a moldura, a maior pena, pode decidir entre 3 a 8, decidir, por exemplo, 4 ou 5. E sabe-se que, cumprida a meia pena, se houver bom comportamento do infrator, no caso do condenado, pode este não terminar a pena aplicada, okay. Pode sair, pode cumprir com a outra parte fora. Penso que devíamos aqui apelar às nossas autoridades no sentido de agravar... Doutor Cambaga, antes de irmos para os apelos, porque ainda temos muito tempo, gostávamos que nos ajudasse também a compreender em relação à medida tomada pela direção do hospital. Há um procedimento disciplinar, que é interno, e se este procedimento disciplinar pode evoluir para um procedimento criminal. É possível? Como compreender isto? Porque para que também possamos ajudar as pessoas a não fazerem algumas interpretações fora daquilo que é o contexto legal. Certo. Vou já voltar assim daqui a pouco. Okay. Vamos retomar aqui a conversa com o Dr. Domingos Cristóvão. Dr. Domingos Cristóvão, estes relatos surgem numa altura em que o Governo tem vindo a apostar seriamente na construção de infraestruturas de saúde com equipamentos de ponta. Estamos a olhar para a componente humana e, recorrentemente, há pessoas a queixarem-se de médicos, enfermeiros, não terem uma conduta cordial com o paciente. A conduta, portanto, está a referir-se aos fatores associados ao surgimento desses maltratos. Princípio... Estamos a falar de muita pressão, sim, da demanda... Esses factos todos. Portanto, a organização e o ambiente de trabalho é um dos primeiros fatores. Ambiente e organização de trabalho. Segundo é as qualificações profissionais e individuais. Vamos reabrir o primeiro aspecto. Organização e ambiente de trabalho. Portanto, nós podemos ter muitos estabelecimentos de alta qualidade, mas temos que ter o fator humano. Portanto, o que nós temos é que o número de infraestruturas cresceu mais do que o número de recursos humanos. Eu vou esclarecer como, por exemplo. Nós temos o Hospital Azancote de Menezes, onde aconteceram isso. É um hospital de nível nacional, que na sua organigrama, ou seja, no seu quadro orgânico de recursos humanos, é um hospital que deveria ter entre 1.000 a 1.500 profissionais. Esse hospital não tem esse número de profissionais, portanto, uma parte delas veio do hospital da maternidade Lucrécia Paim para poder cobrir as duas unidades. O que acontece aqui, por exemplo? Temos aqui aquele aspecto que se diz na gíria o dilema do cobertor curto. Portanto, nós tapamos a cabeça e descobrimos as pernas. Ou tapamos as pernas e descobrimos a cabeça. O que isto quer dizer? Portanto, na Lucrécia Paim reduziu-se o número de recursos humanos e no Azancote de Menezes não se completou os recursos humanos. Então, aqui cria um ambiente de organização e ambiente de trabalho não favorável àquilo que é o normal desempenho das funções. O que isto quer dizer? Esses aspectos que está a referir podem levar a que um profissional justificam, por exemplo, o ato que se Claro que não, mas são fatores que podem propiciar o surgimento de desumanização em unidades sanitárias. Repara que um determinado profissional tem uma carga horária e um determinado profissional pode ter duas, três funções por desempenhar. Portanto, eu queria simplesmente verificar o aspecto que muito está a se reclamar na classe, por exemplo, da enfermagem, que lá funciona, porque terão deixado
a criança desse jeito porque precisavam acudir uma outra criança que estava em estado crítico. Eu não conheço bem o quadro dessa unidade, portanto não posso pactuar que isso seja o facto, mas as investigações vão apurar os factos e verificar a realidade. Se, por exemplo, a equipa era composta de 2 ou 3 pessoas, podia-se separar. Uma ficava com esta criança e a outra ia para os cuidados da outra criança. Mas se nós supormos que esta criança ficou e havia umas 3, 4 crianças por salvar e eles são 2 ou 3, fica um dilema entre deixar a criança chorar e salvar aqueles que estão em perigo de vida, ou ficar com a criança que está a chorar e deixar morrer aquelas crianças que estão em perigo de vida. Portanto, esse aspecto que estou a referir está relacionado com o cobertor curto. Do doutor Domingos Cristóvão é um aspecto ligado à vertente médica? Não só a vertente médica. Uma espécie de solidariedade? Não. Eu estou no sistema, eu estou no que e eu vejo as questões. Nós temos colegas que têm uma sobrecarga de pressão do paciente. O que se verifica nos últimos dias é que a unidade sanitária, o Azancote de Menezes, parece-me que tornou-se o paraíso para todo o atendimento. Portanto, temos uma sobrecarga nesse hospital. Há pacientes que vêm de Cacoaco, vêm de Viana, vêm de todo lado, vêm para o Azancote de Menezes. Portanto, há uma determinada pressão sobre esse hospital. Não tendo o quadro completo, poderá propiciar determinados fatores que não são comportamentais, que não são abonatórios para aquilo não justifica o ato praticado. Não justifica o ato praticado, mas pode concorrer para haver algumas reclamações que nós temos vindo a verificar. E é preciso dizer que esse aspecto não é só no Azancote de Menezes, é quase todo o país. Ok. Doutora Wilson Tiago, gostava de acrescentar algum aspecto levantado aqui eu pelo queria doutor, aqui refutar. Obviamente, o doutor Domingos trouxe aqui a questão do quadro de pessoal, número reduzido para atender a demanda, mas nem por isso nós podemos aqui alavancar essa situação usando como uma das justificativas. O doutor acabou de referir aqui, não está a justificar. Mas, em todo caso, todo profissional da saúde tem um procedimento, as unidades hospitalares têm procedimentos de atendimento e temos um instrumento muito importante que é a ética e a odontologia. Tá? Então, segundo este documento, orienta qual deve ser a prática do profissional da saúde no atendimento. Então, no caso de uma criança que estava a chorar e tinha outra criança que precisava também de algum atendimento, de alguma assistência, há um procedimento próprio que os profissionais de saúde podem aplicar para comatar essa situação. E a falta... Doutor Wilson Tiago, dizem os profissionais de saúde que um dos procedimentos é o critério de prioridade no atendimento. Exatamente. Vamos supor, se naquele momento uma única técnica e tivesse conhecimento que está a dar entrada a uma outra criança cujo quadro clínico é reservado? Esse critério nós chamamos triagem de Manchester, onde tem as prioridades de atendimento. Então, há necessidade de ser atendido alguém que está a entrar com uma situação mais preocupante, mas não podemos, porque vamos atender alguém que está com uma situação mais emergente, não podemos criar situações de maus tratos aos outros que não estejam numa situação de emergência. O que faltou, na verdade, é mais calma dos profissionais e atuarem de forma ética e seguirem o procedimento de humanização que os hospitais devem aplicar em todos os casos. Olha, por acaso eu vi, e eu, como sociólogo, e na IVEST também tive um mestrado em intervenção social comunitária. Exato. E o nosso mestrado nos permite olhar a franja social. Eu entendo que o doutor aqui faz uma menção que não esteja de todo modo errado. Faz uma menção que é uma nossa realidade. Que é uma realidade que é constatada, até porque é um especialista nesse ramo. Exatamente, é uma realidade. Temos um médico que atende quase 30, 40 pacientes. Ok, até aqui estamos certos.
Mas, Cândido, eu trago aqui uma questão importante. O Ministério da Educação, da Saúde, é um sistema. E o que suporta o sistema são os subsistemas. Nunca o subsistema, nunca o sistema suporta o subsistema. Quer dizer que o sistema vai tirar elementos no subsistema. Isto quer dizer que esse problema é muito além de ser do Ministério da Saúde, é do Ministério da Educação, do Ministério do Ensino Superior, porque ambos são os subsistemas aonde a doutora Silva Lutucuta vai contratar esses profissionais, porque o Ministério da Saúde não forma médicos, não forma professor. Ele vai tirar de algum sítio. Quer dizer, quando nós olhamos nesse problema que vivemos aqui no Azacote, só em título de exemplo, estamos a falar que e desculpa que a redundância, isto é uma falha gritante do subsistema. O Ministério da Educação, que vai formar até o ensino médio, e o Ministério do Ensino Superior, que forma da licenciatura, a pós-graduação, o mestrado e o doutoramento. Quando esses dois subsistemas estão corrompidos, quando esses sistemas falham, o Ministério da Saúde falha. Por que falha, Cândido Calombe? Porque eu não vou contratar, eu só quero um profissional que me dá resposta. Porque eu deduzo, hipoteticamente, que o contexto da ética, da humanização, da responsabilidade, do compromisso com o país e com o serviço já foi dado num subsistema. Quer dizer que eu compreendo que o Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior fizeram esse trabalho de casa, de base, para que me vendessem um quadro qualificado. Por exemplo, até para ir contratar o Cândido Calombe, ou contratar o Dr. Casa Maior, ou chamar aqui nós que para debater, não perguntou se nós sabemos falar bem ou não, perguntou isso. Não, simplesmente ligou para nós e disse que queremos estar convosco aqui no programa Não Cabe na Caixa, porque entendeu que o subsistema formou-os de forma que está apto para estar nesta mesa. Quer dizer que quando nós vamos para um hospital, onde a equipa médica perde o raciocínio lógico, você perde o raciocínio lógico, e entende meter uma chupeta e vai amarrar na mão da bebê, quando eu vou falar na primeira pessoa, e eu já disse aqui ontem, não é crucifado, a minha esposa deu à luz, o meu primeiro filho veio numa clínica, no segundo entendemos fazer uma contenção da economia. Falamos uma mulher que não tem muito dinheiro, vamos aqui no Azacote. Fomos lá, conheci a doutora Clara da Costa, grande médica, super. Mas depois da cesariana, houve um erro tremendo, Cândido, tremendo mesmo. É sorte que a esposa não teve nada fora do normal. Ficou 3 dias internado do que no Espaço Azacote Terminense, 3 dias. A doutora passa a receita, porque depois tem aquela questão, depois bloco operatório, que eles chamam aquilo. Cuidados intensivos. Exato. A equipa de enfermeiro não verificou, os 3 dias, não verificou a receita que a doutora passou. Eu, no 4º dia, quando a esposa apanha alta, eu pergunto à médica, olha, doutora, na clínica onde a esposa deu à luz, normalmente lá dão sempre soro, dão uma medicação, mas compreendi que o hospital não faz isso. Ela disse, não é possível, doutor. Eu passei medicação e cabia a equipa de enfermeira fazer. Em 3 dias, a equipa de enfermeiros, ninguém teve esse cuidado, porque o subsistema falhou. E se você vai aqui, a equipa de enfermeiros do Azacote, de médicos, são super compreensivos, super educados. Mas, quando ontem falaste uma coisa muito bonita, jovens, a boa parte que estamos a entrar são jovens, 20, 21, 25. Eles entram com uma vontade apenas de ter um emprego ou de ter o salário e esquece dessa responsabilidade. Vai lembrar, Sua Excelência Presidente da República, que faz da sua governação um grande compromisso com a saúde, talvez, e eu acredito que fruto, porque vem de uma família que também teve pai médico, e eu acredito nisso, e vai apostando muito. Só que Sua Excelência Presidente da República apostar na infraestrutura, não cabia mais a Sua Excelência dizer no subsistema como fazer. O subsistema deveriam acompanhar a tendência do chefe. Se o chefe está apostando aqui, então nós, nesses 10 anos de mandato, também vamos melhorar no contexto ético. Um profissional de saúde aqui tem aula de ética e muitas universidades não dão aula de ética. Então você forma um camarada que é bom médico, mas durante 5 anos você aprende sobre a ética. No ensino médio, nós temos aula de moral cívica, só temos aula de moral cívica da 7ª, 9ª, 7ª, 8ª, 9ª, e 10ª, é só isso, 9ª classe. E temos apenas por semana 2 tempos de aula. Será que para formar o indivíduo aptamente correto, o indivíduo com consciência racional, é capaz de dar resposta? Não. Então, eu aqui faço uma menção. Não vamos apenas apontar no Espaço Azacote Terminense. Vamos agora aproveitar dessa circunstância, desse momento. Olhar para os diversos subsistemas no sentido de ter a humanização. Sim, doutora Domingos Cristóvão?
quando falava dos fatores associados, eu falava primeiro do ambiente de trabalho e da organização. Em segundo, eu dizia que as capacidades profissionais e individuais. Aqui é onde está enquadrado o aspecto que o Dr. Casamaior refere. Na escola, sobretudo os nossos novos e futuros funcionários da saúde, que vêm das escolas privadas, Exatamente. tem muita debilidade. Exato. Tem muita debilidade por quê? Porque, primeiro, eu sou docente e digo isso porque eu vejo o que acontece. Tu perguntas numa sala de 100 alunos, começa por perguntar quem optou, Exatamente. escolheu esta profissão Exato. por amor. São poucos. Exato. 20% talvez. Outros porque o pai lhe empurrou, outros porque, pronto, é o que tem o emprego, outro porque nem sabe sequer porque é que está nessa profissão. Ora, esse indivíduo termina a faculdade, seja qual for o curso, medicina, enfermagem, medicina, TDT, etc., termina a faculdade, vai para o concurso público, entra, não tem as capacidades e as competências éticas e deontológicas por tratamento, porque simplesmente está aí. Então falta formação. Esse aspecto. Portanto, é este aspecto que o Dr. Casamaior estava a referir do subsistema. Agora, quando não entram, há uma grande pressão porque o Ministério da Saúde não está a criar concursos públicos. Quando entram, são esses que criam os conflitos dentro da ética normal. Okay. E como agravado com o número que é ínfimo, né? O número que é ínfimo, vai apresentando essas situações. Há um outro aspecto que é muito importante, que quando eu dizia do aspecto organizacional, estamos a referir também da gestão. Ora, se nós pegarmos o Azecote de Menezes, nesta área toda do Camama, nós não vamos encontrar centros de referência. Exatamente. Nós não vamos encontrar centros de saúde. Azencote de Menezes fica escasso. Suporta toda a carga que vem. Portanto, os prioritários, o Dr. Wilson falou muito bem da triagem de Manchester, mas se tu fores, por exemplo, na triagem de Manchester, nesse banco de urgência, vai encontrar alguém que tem febre, vai encontrar alguém que teve uma diarreia, vai encontrar alguém que tem uma dor de cabeça. Até uma escoriação. Até uma escoriação. Espera para ser atendido num hospital do terceiro nível. Por quê? Não há referência e contra-referência. Portanto, o centro de saúde de referência e o centro de saúde, que são todos dos cuidados primários de saúde, que é o primeiro nível de atendimento, todos vão se encurralar para lá. Então há uma grande pressão. Dr. Domingos Cristóvão, o que é que falta para que os centros de referência em relação aos cuidados primários de saúde funcionem? É a pergunta que vai responder já a seguir. Vamos ainda ouvir o nosso jurista que está também já há algum tempo. Dr. Cambaca, há um procedimento disciplinar interno. Este procedimento pode evoluir para um procedimento criminal? Certo, pode sim. Penso que a direção do hospital, nesse momento, estará... Falo do caso aqui do Azencote de Menezes, porque penso que essa semana fomos, de forma infeliz, agraciados com esses casos, porque lá em Viana, na Mãe Jacinta, há um outro caso que era... Nesse caso já era morte, mas pronto. Aqui, graças a Deus, não evoluiu para essa situação. Ainda bem, mas estamos a falar de situações em que... O telespectador pode perguntar, há razões para um procedimento criminal? Há razões, sim. Há razões, daí já vou lá chegar. Instaurado um processo disciplinar interno, entende-se interno porque a direção do hospital é que vai instaurar esse processo contra os enfermeiros que estavam envolvidos nesse dia, ou pelo menos que tinham as atribuições de trabalho nesse dia, apurados que forem os culpados e as falhas que cometeram, se de facto estas falhas que cometeram resultar, de certa forma, resultar em alguma incapacidade, alguma doença, algum fenômeno capaz de fazer com que a criança tenha dificuldades, não é?
podem sim, a própria direção desde já do hospital, fazer uma participação contra estas pessoas, ou até os familiares, nesse caso os pais do recém-nascido, de forma autônoma, fazerem uma participação contra o hospital e o hospital ali desencadearem então as responsabilidades nas pessoas que estiveram nesse dia. Portanto, é assim que se faz. Obviamente que sim, pode ascender para uma responsabilidade criminal quando, depois de apuradas as culpas, controladas as situações e se verificar que de facto houve uma conduta dolosa, não é? Aqui no sentido de que havia mesmo pessoas de má fé, colocaram amarras no biberon juntamente com a mão da criança e assim causando maus tratos, obviamente que sim, pode. Como pode não também ascender para um procedimento criminal, terminar apenas com uma decisão que possa também ser prejudicial a estas pessoas, obviamente, porque todo um processo disciplinar, no final, tem sempre uma decisão que pode culminar com, por exemplo, um despedimento, okay? Ou um desconto salarial. Isso vai só depender de como funciona. Uma demonstração, uma censura registrada ou verbal. Isso vai depender de como o processo disciplinar vai andar, as declarações que cada um vai fazer no processo, não é? Porque, em abono da verdade, devemos aqui separar as águas. Estiveram aí uma equipa, mas havia uma pessoa que, de forma física, esteve com o recém-nascido e é esta a quem nós devemos perguntar por que procedeu daquela forma. Porque, se calhar, se fosse um outro funcionário, se fosse uma outra funcionária, não procederia daquela forma. Então, aqui, a equipa toda peca por conjuntura, mas de forma particular, cada um Aqui deles vai pagar com a quantidade da culpa que tem no caso. Okay. Exato. Doutora Wilson Tiago, enquanto assistente social, do trabalho que tem vindo a efetuar a nível dos centros de saúde, hospitais de referência, de nível terciário, quais são as principais reclamações que chegam ao vosso consultório, ao vosso gabinete, à vossa instituição, à vossa organização e que merecem uma pronta resposta no sentido de alterarmos o atual quadro? Que se diz que não está bom em termos daquilo que é o atendimento. Também não se pode generalizar, com certeza, de caso a caso, porque existem bons médicos. Dizendo que os assistentes sociais nas unidades hospitalares estão em sinete do utente e outros trabalham de forma separada a área social. E eles têm tido esse papel de ajudar a mediar os conflitos dentro das instituições. As principais reclamações têm a ver com a forma de atendimento, de dimensão comportamental. Muitos utentes atentam de que existem bons profissionais de saúde em Angola, mas temos pecado naquilo que é do ponto de vista da dimensão comportamental e atitudes. Muitos se queixam de mau tratamento, de falta de comunicação, por exemplo, alguém que perdeu o seu familiar às 8 horas e vem receber a informação só às 22 horas. Numa questão de estratégia existem aquelas de comunicação formas, para conter com a certeza, emotividade. nós entendemos que existem aquelas formas que os hospitais procuram trazer essa informação de uma forma leviana, para que não cause outras perturbações, outros problemas ao anunciar esta notícia. E também os profissionais têm uma formação de como devem anunciar essa notícia. Mas no sistema de saúde é importante nós termos uma comunicação empática, uma comunicação urgente, porque o paciente, a família deve ter informação prévia do que realmente está a se passar. Então, é importante, mais uma vez, aqui referir o aumento também de profissionais. O doutor falou aqui do número de quadros. É importante que essas unidades de referência aumentem o número de profissionais. Nós estamos a dizer hoje que a saúde é biopsicossocial, então não vamos olhar a saúde na dimensão do tratamento, é importante olharmos a saúde na dimensão
manutenção também da educação. Então, os trabalhadores sociais aqui têm um papel fundamental. Por exemplo, o Hospital Anzaco tem apenas 4 assistentes sociais, e é muito reduzido esse número para atender 7. São 7 andares e 2 unidades anexas. Estamos a falar do Moname e estamos a falar da outra unidade que trata da fístula. Então, é uma unidade muito grande, requer também um grande número de profissionais, e aproveitamos a apelar aqui também o Gabinete Nacional de Ética e Humanização, que devem trabalhar mais naquilo que é a questão da supervisão dos gabinetes do utente. Os profissionais que trabalham no gabinete do utente devem estar mais preparados, porque é o primeiro contacto com os utentes que procuram as unidades hospitalares, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de ética e do ponto de vista da humanização. Ok. Cândido Colombo. Doutor Agostinho Casamaior. Cândido Colombo. Doutor Agostinho Casamaior, aqui também o dedo vai ser constantemente ser apontado ao médico, ao técnico de enfermagem, mas não olhamos para o comportamento do utente que acorre à unidade hospitalar. Sim. Que às vezes usa uma linguagem não correta e pressiona o técnico. Exatamente. Que já está exausto com o trabalho. Exatamente. Cândido, eu acredito que a tua pergunta é bem intencional e é aquela que todos nós também queremos fazer. Mas vou ter que recorrer ao seguinte: um grande autor, Gobiano de La Rioja, dizia que eu não controlo a ação do outro, mas controlo a minha ação. Quer dizer, para o autor Gobiano de La Rioja, eu não sei como me disse, o Cândido vai me ofender, mas eu tenho a decisão de dizer se vou na mesma proporção ou não. Dito desta forma, é que, embora o paciente vá ao hospital e muitas vezes já está aflito e com a sua malcriadez da sua casa e trata mal o médico, como eu sou dotado de ética, de consciência e tenho esta obrigação, cabe a mim o dever de resposta de forma diferenciada. Ou seja, não está sobre o médico que deve responder na mesma proporção ou negar o atendimento a essa pessoa. Agostinho Casamaior está a dizer que os médicos ou os técnicos de saúde devem adotar o princípio bíblico para os cristãos de que, mesmo que seja insultado, não pode responder. Simplesmente dá outra face. Porque, imagina, quando vamos para a rua... Humanamente não é possível. E vou explicar porque que isso é possível, Cândido. Quando vamos à rua e nos encontramos com o policial, nós temos a ideia que o polícia está dotado, está treinado para suportar os insultos, certo? Ele está treinado. E este treinamento parte não só do polícia, como de toda a equipa a nível nacional. Eu, quando olho para um profissional ou para um técnico, quando é jornalista, deve lembrar disso, se for à rua vai fazer uma entrevista, e que o que não vai faltar é jovens assanhados em querer interromper a tua entrevista. Quando se calhar já viveu esse momento. Já. Mas o que é a ética jornalística que ele te fala? Que deve se concentrar na peça ou na matéria que pretende apresentar. Quer dizer, quando não vai parar o microfone para ir responder o Agostinho Casamaior que está a fazer palhaçada à tua frente. O Cândido simplesmente foca-se na matéria, foca-se na transmissão o valor noticioso que o povo quer consumir. Não estou aqui a dizer que o camarada que vai ao hospital deve, de forma desumana, tratar mal o médico. Cândido, eu tenho exemplos muito práticos. Se calhar devem lembrar, eu comecei a amar mesmo, Cândido, o estudo. Eu estudo com muita vontade, porque a minha tia Letícia Antônio Rafael, eu cresci no Prenda, o primeiro AVC que ela teve, que eu chamo minha mãe, porque minha mãe biológica já morreu há mais de 20 anos, a minha tia que nos criou, vive no Prenda e crescemos lá. A minha tia deu uma crise, me lembro, 19 ou 18 horas, Cândido. Levamos no Hospital Maria Pia, eu estava lá, daí 19 ou 18 horas que nós chegamos, atenderam 5 da manhã. 5 da manhã. E ficou isto na retina? Eu me lembro, quando eu se vou lá agora, lembro onde a senhora ficou, na maca. E nós clamávamos por ajuda e ninguém ajudava. Ninguém ajudava. E naquele dia nós decidimos, eu, meu irmão, tantos outros, que iríamos estudar, mas estudar mesmo a sério, para sermos alguém. E não gostamos de ver mais ninguém a passar nesse país. Ou seja, aqui fica a ideia de que não estamos só a falar de exemplos não vividos. Vivemos e conhecemos. Porque tem muitos bons médicos. Tem muitos bons médicos.
Citei aqui a doutora Clara da Costa, posso dar aqui outros nomes, a doutora Júlia. Aliás, o Esposa Conta de Menezes, a equipa, a chefia, é alguém muito à vontade a ouvir reclamações. Ela ouve reclamações. Mas o problema é que ela não controla tudo. Porque o Cândido, eu às vezes quando implico, e o Cândido às vezes tem essa questão de dizer, mas doutor está sempre a dizer que essas questões de conteúdos musicais. Cândido, Alberto Bandura, Sigmund Freud, e pode buscar outros autores, e sobretudo Alberto Bandura, fala sobre a aprendizagem social. Na época de 2020, não, 2001, 2000, havíamos muita música romântica, certo, Cândido? E vai lembrar que o nosso comportamento era muito mais cheio de amor, por aí fora. Depois de passando essa época, nós ouvimos muita música energética que não agrega muito valores sociais. Automaticamente, isso muda o padrão social, muda. Tu está a pedir para nós ouvirmos música romântica nestes dias. Vamos ouvir um médico especialista, tem uma experiência, o doutor Domingos Cristóvão tem uma experiência de há muitos anos neste setor. Doutor, há o paciente que vem aflito, mas está um médico com largas horas de trabalho e se calhar nem tomou a primeira refeição e no momento em que se prepara para deixar o consultório chega mais um caso reservado, com um quadro clínico reservado. Eu vou lhe responder com alguns dados estatísticos. Nós agora temos 37 milhões de habitantes. Precisaríamos, para poder acautelar esta população, um atendimento adequado de 25 a 30 mil médicos. Para o número que temos hoje? 15 mil. Para esse número de 37 milhões de habitantes, nós precisaríamos de 300 mil enfermeiros. Qual é o número que temos hoje? 60 mil. Portanto, seja quais forem as medidas que nós estamos a tomar, este caso do Azancote, do Mãe Jacinta Paulino... E tantos outros que não vêm a público. E tantos outros que não vêm a público. São medidas operacionais. Nós precisamos... Não inibem? Mitigam, mas não terminam. São medidas operacionais. Nós precisamos enveredar pelas medidas táticas e as medidas estratégicas. Quais são as medidas estratégicas? Primeiro, regionalização dos serviços de saúde. O que isto quer dizer? Nós temos 326 municípios. Cada município deve ter um centro de saúde. Temos que ter isso. Cada município tem que ter um hospital municipal. São os cuidados primários de saúde. É aí onde a população vai ocorrer e nós vamos colocar lá os profissionais para atender a demanda. Esses hospitais municipais vão fazer a referência contra a referência, que é uma outra estratégia, é uma outra medida estratégica. Portanto, vão retirar aqueles que são graves para o hospital provincial e os gravíssimos para o hospital nacional. Aí o hospital nacional vai receber os doentes do nível 3, que são de alta complexidade, e vai reduzir aquela demanda toda que está aí e a pressão sobre os profissionais que estão nesse hospital. Essa é uma medida estratégica. A segunda é a formação de quadros. Portanto, o Ministério da Saúde tem que estar em concordância com o Ministério do Ensino Superior e o Ministério do Ensino da Educação, portanto, nos quesitos, de primeiro formar conjunto o currículo escolar. O currículo escolar tem que ser igual em toda a universidade de cada curso de saúde. Isso é imperioso. Não pode ser a universidade tal tem um currículo, a universidade X... Qual é a nossa realidade, doutor Domingos? É diferente. Temos realidades completamente diferentes. Não ajuda na formação do quadro que nós vamos albergar. As instituições públicas que dependem de algumas instituições, as instituições privadas que dependem de algumas instituições públicas, até para assinatura de certificados. Têm currículos diferentes. É simples verificar. E quem deve Se um controlar estudante isso? sair de uma universidade para outra, vai encontrar cadeiras do primeiro ano, que ele já está no terceiro, vai encontrar cadeiras que os outros já deram. No terceiro ano, ele ainda não deu. Portanto, quem poderia controlar isso? O ensino superior, mais quesito, o que está relacionado com o currículo escolar, o INARES e as ordens profissionais. Portanto, cada um tem que dar contributo no sentido de saber que nós, para esta profissão, precisamos que o aluno no primeiro ano tenha isto, no segundo ano tenha isso, e no terceiro, assim sucessivamente. Mas isso seria apenas o país a fazer? Seria apenas Angola? Ou isto também se aplica em outras... Nos outros países é assim. É assim, sim. Nos outros países é assim. É assim. Portanto, essa é uma medida estratégica. Um outro aspecto também que seria ideal,
e é uma medida estratégica, é a verticalidade do Ministério da Saúde. Portanto, o Ministério tem que controlar a direção provincial controlar a direção municipal. Portanto, todos têm que depender de um, porque se falha um, o outro também falha. É uma cadeia. Não é isso que acontece. Portanto, a direção municipal está distrita, o administrador municipal, ele que controla a gestão dos recursos, o resto tudo. A direção provincial, que é o gabinete provincial agora, é controlado pelo governador e ele que faz a gestão. O Ministério simplesmente dá a meteorologia. Não pode nem tampouco gerir o recurso que está lá, porque não é da competência dele. Logo, há vazamento, não há uma congruência no sentido... Eu acho que esse aspecto também devia ser na educação. Okay. Da educação deve ser. Essa é uma medida estratégica. Por outro lado, as medidas táticas, quais seriam as medidas táticas? Portanto, é a colocação dos profissionais de acordo com o quadro orgânico de cada unidade sanitária e a expansão da rede. Portanto, o hospital provincial tem que receber do hospital municipal, o hospital municipal receber dos centros de saúde de referência, isso formando uma cadeia de transmissão do conhecimento. Doutor Domingos Cravão, há médicos que rejeitam trabalhar nos centros de saúde. Querem nos hospitais de referência. Por isso é que eu disse que se o Ministério da Saúde controlar, verticalizando a gestão da saúde, ninguém vai dizer porque eu não quero ir no Cunene, não quero ir no Mochico, não quero ir em Cabinda, porque é o Ministério que vai coordenar. Não é o governo provincial, não é a administração municipal. Os problemas estão no município, mas a relevância, as culpas, os problemas são atribuídos ao Ministério. O Ministério não tem essa. O Ministério está na gestão dos hospitais nacionais. Esse do Azencote, sim, é responsabilidade do Ministério. Mas aquilo que acontece no Mãe Jacinta Paulino, no Capalanca, o resto é da responsabilidade da administração municipal. Mas os problemas vão para o ministro. É o ministro que não tem medicamentos, é o ministro que não controla os recursos, é o ministro que faz isso. Mas a gestão é do administrador. Ninguém aponta o administrador municipal, ninguém aponta o governador provincial. Aponta-se ao Ministério da Saúde. Eu penso que isso tem faltado alguma informação para os nossos cidadãos, porque se soubessem destas informações que acabo aqui de dar, penso que não se atirariam apenas ao ministro, porque é verdade o que diz, que tudo quanto tem que ver com a falta de medicamentos, tudo que tem que ver com a má gestão de determinados hospitais, atiram sempre pedras ao ministro. Não é assim que devia ser. Doutor Mabasa, Cambaca, peço desculpas. Sim. Fazer aqui a troca do seu nome. É a altura dos cidadãos estarem com uma consciência jurídica mais elevada e ajudarem o próprio Ministério da Saúde e as administrações municipais a tornarem públicas as informações ligadas a maus tratos a pacientes nos hospitais? Já está sem tempo, porque é o tempo mais do que oportuno, uma vez que Cândido Calombe, desde que eu lhe diga, há coisa de 5 anos, o nosso sistema de saúde, parece que as pessoas ainda não estarem a verificar, é que estamos a desenvolver no sentido de infraestruturas primeiro e depois estamos a desenvolver no número de médicos que por ano, penso que o Ministério vai colocando mais funcionários e daqui a mais 5 anos verá que teremos um número enorme, ainda bem que o nosso colega aqui muito bem se referiu ao número necessário exigido para questões ligadas à nossa natalidade conforme vamos andando, mas é verdade que a falta de informação, sobretudo cultura jurídica de alguns nossos concidadãos, no que toca ao sistema da saúde, bem como ao sistema de ensino, tem feito, de certa forma, tem trazido, de certa forma, alguma consequência nesse tipo de questões. Porque, por acaso, nós temos vindo a verificar um grande esforço a serem feitos, tanto do Ministério quanto das administrações municipais, no que toca ao desenvolvimento de um sistema de saúde capaz de corresponder com as demandas.
Tanto é que temos vindo a verificar a construção de várias infraestruturas hospitalares e penso que até aqui não precisamos reclamar da existência destes hospitais. Agora, a humanização dos serviços hospitalares, e aqui, quando falo da humanização dos serviços hospitalares, também tem que ver exatamente com o levar as informações devidas às pessoas, não só os funcionários públicos afetos a estes hospitais, mas também essas informações devem sair do hospital para o público, porque o que temos vindo a verificar de vez em quando, a própria ministra, naquelas publicidades de conscientização da população a adotar uma determinada conduta positiva que ajude na saúde pública, isto, se fosse adotado, estes exemplos, se fossem adotados pelos próprios funcionários públicos nos hospitais e por nós que somos utentes, levássemos essas informações às ruas e de forma frequente, isto obviamente que sim ajudaria de certa forma a compreensão do fenômeno do sistema da educação, da saúde e da educação. Eu sempre faço um paralelismo à saúde, eu levo sempre na mesma sacola a saúde e a educação, porque se não tivermos a educação, são irmãos siameses, a saúde, né? certo, a saúde aliás, é difícil de associar isso. Deixa eu terminar grande parte dos problemas da saúde não são da saúde, são da educação. Ok. Doutora... Certamente, como dizia, o exemplo que nós tivemos do maltrato, e aqui os meus colegas muito bem foram buscar a fundo por acaso as razões, tem que ver com a falta de informação, porque a mesma enfermeira, às vezes, falta-lhe uma informação de humanização da parte do médico, de que não se pode agir desta ou daquela forma. Pode ser que até seja uma pessoa muito formada, mas falta-lhe apenas uma orientação educativa do berço e da humanização dos serviços. Penso que a informação aqui deve fluir, mesmo dentro dos hospitais, entre os médicos e os enfermeiros. O exemplo que o Casa Maior deu da não chegada de informação sobre os remédios que a médica receitou para a paciente por motivos da negligência dos enfermeiros. Isto indica necessariamente que não existiu uma determinada uma informação fluida entre a médica e a equipa dos enfermeiros. Eu penso que aqui a informação deve fluir e fará bem para o nosso sistema de saúde, bem como para o nosso sistema de educação, que tem contribuído nos últimos tempos, repito, para um grande desenvolvimento de uma saúde pública capaz de nos levar o bom nome e a boa imagem de Angola junto do Concerto das Nações. Realmente, não se pode falar de um país desenvolvido sem se falar da saúde. A saúde é, de facto, um dos principais eixos para atrair investidores e, acima de tudo, manter também a taxa de natalidade de uma determinada nação. Vamos fazer um breve intervalo. Assim que estivermos de regresso, vamos olhar para outros elementos que acabam por estruturar o sistema de saúde e dar-se a resposta dentro daquilo que é o espírito da humanização dos serviços de saúde. É daqui a pouco, logo a seguir ao intervalo. Estamos de volta com esta temática escolhida para o Não Cabe na Caixa, que está a refletir sobre maus tratos a pacientes nas unidades hospitalares. O tema que está a ser refletido em função dos últimos acontecimentos registados no Azancó de Menezes, no Hospital Mãe Jacinta Paulino, em Viana, e também o caso que chegou-nos do município do Cambulo, província da Lunda Norte. Eu volto ao doutor Domingos Cristóvão. Hoje nós ainda temos uma realidade, doutor Domingos Cristóvão. Isso gostava de saber, doutor, qual é a rácio que a OMS estabelece para o controle de uma enfermaria? Quantos doentes o enfermeiro deve controlar? Portanto, para uma enfermaria de 7 doentes, deve ter um enfermeiro. 7 doentes, um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Portanto, são 2 pessoas para uma enfermaria de até 10 doentes. Nós temos um enfermeiro para 3, 4 enfermarias. No atendimento para um médico
nas consultas, o máximo que deve atender é 15 a 20 doentes. Nós temos médicos que atendem de 30 a 50 doentes. Ou mais. Ou mais. Portanto, nos cuidados intensivos, um enfermeiro para 3 doentes. Nós temos um enfermeiro para 7 a 8 doentes. Portanto, é uma sobrecarga do profissional de saúde. Portanto, não é vontade do país, mas é uma realidade que nós temos. E estão sendo feitos esforços no sentido de entrarem mais profissionais de saúde, e até porque aumentou o número de profissionais, mas ainda estamos aquém da realidade que a OMS exige. Portanto, com base nisso, tendo a sobrecarga daí dos também enfermeiros, que, ainda temos... O Governo, através do Ministério da Saúde, está constantemente a promover concursos públicos para aumentar o número de profissionais. Exatamente. Só que é um processo que ocorre em simultâneo. À medida que nós vamos aumentando a rede sanitária, vamos aumentando os recursos humanos, também a população vai aumentando. Repara que até 2020 nós éramos 25 milhões, hoje estamos em 37 milhões. Portanto, a população cresceu, precisamos trabalhar nos aspectos de saúde pública. Portanto, ninguém pode ficar contra a natalidade, porque até o país precisa de mais, mas nós temos que ter um controlo da natalidade, e o controlo da natalidade faz-se nos cuidados primários de saúde. Ok. Doutor Agostinho Casamaior está a reclamar direito à liberdade de expressão. Terá sido coartado o pensamento. Sim. Não é nesta perspectiva. Não há problema. Não, é que a preocupação é que o pessoal de casa fica sem perceber o fio lógico da... Não, eu garanti que voltaria assim. Sem problema. E para ouvir também os outros. Sim, sem problema. Sim. Eu, quando me referia, e quando falava sobre os teores musicais e por aí fora, que nós defendemos sempre, vou defender sempre quanto acadêmico, se reparar, Cândido, 18, 19 horas e por aí fora, vai ver que os nossos enfermeiros, nossos médicos estão no TikTok a fazer dancinhas. E eu começo a olhar a sociedade num ângulo muito mais preocupante. Por exemplo, a nível da Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, o quadro que mais foi contratado, sem desprimor do outro, é os assistentes sociais. O quadro que mais contrataram, assistentes sociais, a nível da Europa. Até a data presente, ainda temos gabinetes que dão apoio a vítimas da Segunda Guerra Mundial. Exato. Até o momento. Nós, em Angola, saímos numa guerra que durou mais tempo que a Segunda Guerra Mundial e não contratamos assistentes sociais. Se contratamos, não é o número que se espera. Aqui nós temos um problema muito sério que, infelizmente, o Ministério da Saúde vai pagando os erros de todo o capital humano cometido no passado. Quais são esses problemas, doutor? Os problemas é a formação de quadro qualificado. Eu, quando falo de qualificação de quadro, não olho apenas em ser um bom jornalista, ser um bom sociólogo. Porque antes de você tocar num ser humano, num corpo, lembra-se de tocar uma alma. É uma alma que você está a tocar. E quando você lembra que ele é uma alma, tu vais o amar, tu vais o cuidar como deveria ser cuidado. E nós temos aqui, para o nosso social, uma grande autora, Maria Montessori, falava do exossistema ou do macrosistema. Os macro e o exossistema, que é a saída, e o macro, que é concentrar aquilo que faz parte do processo, a Maria Montessori fundamentava que o Estado deve olhar a sociedade como sendo o grupo operativo. O grupo operativo são grupos de diferentes setores, por exemplo, nós aqui podemos estudar como um grupo operativo, porque o fim único, embora temos quadros de diversas áreas do saber, mas o fim único é levar conhecimento para quem está em casa. Então nós somos um grupo operativo, sendo que o Estado, certo, vai criar um grupo operativo que tem como fim único trabalhar para aquilo que os gregos chamam sinergia, que é esforço coletivo. Nós estamos a formar médicos, Cândido, que eu tenho que colaborar com o doutor Cristóvão, porque também sou professor universitário. Você olha para os nossos enfermeiros, nem respeitam o médico, e o médico nem respeita o enfermeiro. Você vai para o hospital, vais ver que o enfermeiro está a rabugentar com o médico e o médico está a rabugentar com o enfermeiro. Ou seja, o poder da hierarquia não funciona. Não há uma distância aí. Não há. E atenção, estão a fazer isto em frente do paciente. Há enfermeiros que, no contexto ético, assim como médicos, que
te dão o diagnóstico sem te preparar psicologicamente. Doutor, você está mal, vais morrer. A tua atenção está sem, está a pensar que é mamãe. E a linguagem da gíria, ou aquilo que eles aprendem na rua, levam também no trabalho. Cândido, eu quando falo, agora dizem que terá um curso público no Ministério da Educação, para mim, ok, está tudo muito bem. Mas, Cândido, se você conhece a tua mulher na rua, não conhece em casa, quando ela se comporta mal, você sabe que ela tem um pai e tem uma mãe, certo? Em seguida vais reportar o mau comportamento do teu pai e à sua mãe. Quer dizer que quando nós temos um médico que falhou, antes de punir, temos que procurar as correlações sociais que esse médico fez até chegar no lado da medicina. Quer dizer, que nós teremos que percorrer as escolas onde ele passou, desde o ensino de base, o ensino médio, o ensino superior. Porque se a gente reparar, era um indivíduo que eticamente incorreto. O perfil de saída nem sempre é averiguado. E, claramente, eles não dão a entrada no perfil de saída, não dão lá uma olhada, e nem mesmo o perfil de permanência. E quando nós pecamos nesses ambientes, o que nós temos aqui é aquilo que Pereira Botana falava, que temos de desastres sociais. Pereira Botana falava sobre desastres sociais como sendo aqueles indivíduos que querem encher um meio, querem cobrir o meio e não olham no quadro qualificado que eles vão adquirir. Ou seja, eu sou aquele jornalista, não importa se fala bem ou mal, e conforme, aliás, antigamente quando diziam que a televisão é rosto, né? É rosto. Hoje, e vou dizer muito prático, já está a se desconstruir essa realidade. Diz que não, agora não basta ser rosto, também tem que ser inteligente. Então, da mesma forma como hoje os mídias estão a desconstruir essa realidade que durante muitos anos foram vivendo, que o rosto falava mais que a inteligência, também temos agora a dizer assim, não basta ter notas bonitas, precisamos de indivíduos que são humanos. E aqueles que foram eticamente educados. O que nós estamos aqui a refletir há uma importância, há uma necessidade de aumentarmos a nossa capacitação dos nossos profissionais. Primeiro, nós precisamos preparar as pessoas para serem humanos. Exatamente. Tá? As pessoas, como dizia o Dr. Laurindo Vieira, não basta nascer pessoa, é preciso aprender a ser pessoa. Exatamente. E para aprender a ser pessoa, nós precisamos trabalhar 3 dimensões do ser humano. Primeiro, trabalhar a dimensão do ser, trabalhar a dimensão do estar e depois trabalhar a dimensão do saber fazer, que são as habilidades técnicas. Então, a nossa formação, pautamos muito numa dimensão técnica, numa dimensão de procedimentos. Nós vimos médicos que são extremamente bons naquilo que fazem do ponto de vista técnico, mas não são bons humanos, não são boas pessoas, são bons profissionais do ponto de vista técnico, mas não têm uma grande dimensão humana. Então, aqui há esta importância. Por isso que a OMS olhou e reformulou o conceito de saúde e trouxe-nos um conceito novo de que a saúde é psico e social. Quer dizer que nesta dimensão biopsicossocial há outros intervenientes que não são profissionais que trabalham diretamente no tratamento biológico e medicinal dos profissionais. Aí entram os psicólogos, que são muito importantes, aí entram os assistentes sociais e outros profissionais que trabalham numa equipa multidisciplinar para fazer a supervisão a nível das unidades hospitalares. Quando uma equipa médica está em serviço e acha que não há nenhuma supervisão, então eles fazem o trabalho da sua forma. Quando nós somos vigiados, supervisionados no momento que nós estamos a fazer o nosso trabalho, nós buscamos sempre fazer o nosso trabalho olhando para aquilo que são os procedimentos. E o que nós estamos a trazer aqui é, para aumentar a humanização dos hospitais, nós precisamos de formações contínuas, que tem a ver com atitudes, com comportamentos. Estamos a falar de formações de ética, de ontologia, humanização. É necessário termos esse refrescamento até que se torne cultura. Isso é importante, até que se torne cultura. Tratar bem as pessoas, cuidar das pessoas. Olharmos também para os procedimentos de atendimento à saúde
como instrumentos e mecanismos de monitoração para termos uma resposta muito rápida àquelas pessoas, àqueles profissionais que cometem alguma negligência, que cometem maus tratos. Há uma necessidade de resposta, de punição, seja rápida, porque temos que as unidades hospitalares têm que ter uma resposta muito rápida para que as pessoas não se sintam muito bem. O que há também, às vezes, nas unidades hospitalares é o sentimento de pertença. Eu sou assistente social, acompanhei o meu colega é enfermeiro, o meu colega é médico, cometeu uma atrocidade e eu protejo, porque eu tenho um envolvimento emocional com o meu colega. Vamos nos cuidar, vamos, como se fosse galinha, vamos tapar os problemas e não sair para fora. Isso acontece muito. É preciso nós sermos profissionais que pautamos principalmente na questão da humanização. E a humanização não está a se referir simplesmente naquilo que é a infraestrutura, simplesmente no atendimento medicamentoso, mas também o atendimento mais humano, a escuta ativa, a comunicação, a percepção da emoção do próprio paciente. E às vezes o médico, o enfermeiro não quer trabalhar nessa dimensão. Por isso é importante aumentarmos aqui a cifra, aumentarmos o número de assistentes sociais nas unidades hospitalares. E o Gabinete de Ética e Humanização, que nós estamos aqui a falar muito, precisa arregaçar as mangas, supervisionar mais os gabinetes do utente. Surpreender também os turnos. Exato. Nos gabinetes de utente nós temos profissionais não qualificados para aquele atendimento. Ok. Tá. Doutora Mabanza, hoje há quem diga que os hospitais terão sido transformados em instituições como uma conservatória, onde a linguagem, a abordagem é quase semelhante. Olha, tem que se mudar esse paradigma? Tem que se mudar esse paradigma. É verdade que a realidade não indica que isto seja um genérico, certo? Porque estamos a falar que existem hospitais do primeiro grau, do segundo e do terceiro. E aqui temos que separar as águas, percebermos que existem destes 3 níveis hospitais em que os profissionais são altamente qualificados e que diariamente, antes de tomarem os seus gabinetes ou as suas atribuições, primeiro passam numa lavagem de consciência, no sentido de que devem ir ao trabalho com a consciência de que vão atender o público, e atender o público precisa-se ter paciência, precisa-se ter uma educação elevada, precisa-se ter uma grande capacidade de compreender o outro. Exato. Porque como muitos sábios disseram, o nós implica o eu implica o outro, não é? Portanto, só existimos porque os outros também existem. E se só existimos porque existem os outros, precisamos então coabitar com uma sã convivência. Tratar bem um paciente num hospital quando o recebemos porque veio buscar cuidados médicos é exatamente compreender essa dimensão humana de só somos nós porque existem os outros. Aliás, o filósofo Jean Paul Sartre já apelava que se de facto o homem nasce como um nada, o que resta é a liberdade. É a liberdade que fará com que esta pessoa decida praticar condutas mais importantes para desenvolver a sociedade. Eu penso que, tal como os meus colegas defenderam, que devíamos adotar uma conduta enérgica contra as linguagens não apropriadas nos hospitais, assim também como isto se defende nos tribunais, nos cartórios judiciais e nas conservatórias. Olha que o Cândido Calombo fala de um exemplo das conservatórias. Também lá não devia haver essa realidade, mas infelizmente
E é dali agora que devemos ter na consciência de que, afinal de contas, primeiro é importante que nas nossas escolas, tanto as primárias quanto as médias, assim também como inclusive as universidades, devíamos pautar adotar uma consciência de inculcar no estudante a melhor técnica de expressão capaz de fazer compreender até inclusive as nossas mensagens, as nossas pretensões, porque às vezes o que não compreendemos nós como técnicos é aquilo que o paciente está a nos transmitir. Okay? O médico que recebe alguém no seu consultório médico, se não compreender a linguagem que lhe está a ser, ou seja, a informação que lhe está a ser passada, porque não consegue compreender melhor a linguagem ou a língua que se serve para transmitir no dia a dia, obviamente que está este médico fadado a um insucesso total que poderá resultar de aqui. O insucesso do médico é causar mortes de muita gente. O insucesso de um enfermeiro é causar mortes de muita gente. Ou seja, no fundo estamos a dizer o seguinte, não estamos a pedir que os médicos e os enfermeiros sejam pessoas perfeitas. Isto é impossível porque o próprio Deus já nos fez com essa imperfeição. Mas, pelo menos, que se deve lutar que as pessoas tenham a suficiente capacidade de compreender que para ser médico, para ser enfermeiro, assim também como o mesmo exemplo serve para outras áreas, para ser advogado, para ser juiz, para ser procurador, precisa-se primeiro conscientizar-se de que estamos a exercer uma atividade de Estado, ainda que seja no âmbito privado, porque o ajuizar sobre o crime de alguém, o dar medicamentos a uma pessoa que pode lhe fazer mal, porque os medicamentos, dizem os médicos, são drogas. Portanto, você, ao não saber as doses, por causa da linguagem, por causa da forma de ser, por causa da ética, por causa da falta da educação, nós podemos matar. Ou seja, aqui matar não é só encontrarmos um cadáver e daí lembramos-nos que, de facto, alguém terá procedido mal. Não, matar aqui é no sentido de que, quando não há melhor procedimento do médico, do enfermeiro, estamos a dar mau exemplo. E as futuras gerações precisam ter como bons exemplos pessoas muito educadas para estas áreas do saber. Ok. Doutora Domingos Cristóvão, Sim. Como falar de uma gestão hospitalar que responda aos interesses das comunidades, dos pacientes, quando há relatos de determinados gestores que não são formados, por exemplo, em gestão hospitalar? E também, como vamos ter um sistema de saúde que responda à assistência médica condigna e humanizada, quando chegamos à porta de um hospital, a pessoa que faz triagem não tem experiência para isto. E é na triagem onde, se a pessoa não pode lhe ser administrada uma benzantina, uma dipirona, pode morrer no banco. O Ministério da Saúde tem 3 instrumentos de prevenção de má qualidade no atendimento. E esses 3 instrumentos são 3 entidades que são importantes. A primeira entidade é a Comissão de Investigação das Mortes. Essa comissão, infelizmente, não funciona em todo o país, mas nós tivemos durante largos tempos em Luanda que essas comissões funcionavam. Ainda funciona? Infelizmente, não. Diria mesmo que não, porque não vemos os relatos daquilo que alguém morreu numa investigação, por que morreu, quanto tempo ficou na unidade sanitária, quais são as causas, e serem divulgadas e discutidas nos congressos, por exemplo, congresso dos médicos. Não existe isso. Este é um instrumento muito bom para poder-se, de um lado, avaliar as causas da morte, do outro lado, fazer com que haja um aprendizado daqueles que trabalharam ou daqueles que irão trabalhar com patologias semelhantes. A segunda entidade é a Comissão da Melhoria de Qualidade. Portanto, também durante muito tempo funcionou aqui na província de Luanda.
A melhoria de qualidade o quê? É uma equipa que se desloca a distrito, aos gabinetes provinciais, que desloca às unidades sanitárias, portanto, todas as semanas trabalham num determinado município para avaliar o grau de atendimento dessas unidades sanitárias distritas ao município. Essa é uma medida que, portanto, dá a percepção de como está a questão dos fármacos, como é que estão a ser utilizados os fármacos, a proveniência dos fármacos, como é que está a ser atendido o diagnóstico das pessoas, como é que está a funcionar o laboratório, como é que está condicionado os materiais e qual é a percepção de consultas por cada profissional e até, inclusive, qual é a média do atendimento de uma unidade sanitária. A melhoria de qualidade é uma comissão que é muito importante, que infelizmente também não tem um espaço ativo na atualidade. A terceira entidade, que é muito importante, é a inspeção de saúde. Portanto, eu, enquanto gestor municipal ou provincial, eu sempre cingi-me nos inspetores, ou seja, a equipa de inspeção, eu dava-lhes uma missão. Eu dizia-lhes, antes de verificar a casa do outro se está suja, verifica a tua. Por que tem que verificar a tua? Porque não tem interesse você sair da sua casa para ir verificar as outras quando a sua casa está suja e levas poeira com os seus sapatos para a casa do outro. O que isto quer dizer? Antes da inspeção, enveredar pelas inspeções das clínicas, dos centros médicos, postos de enfermagem, consultores médicos, portanto, entidade privada, a inspeção de saúde tem como obrigação também inspecionar as unidades sanitárias do Estado. Não inspeciona? Não. Quando o inspetor vai a uma unidade sanitária, dependendo da ligação que esse indivíduo tem com o gestor superior, ele diz, esse inspetor está a me perseguir. Aí entra em choque entre a relação do inspetor com esta entidade e o gestor dessa unidade com esta instituição. Mas ele precisa fazer o seu trabalho. Sim, precisa fazer o trabalho. É este aspecto que nós precisamos. Aqui uma possibilidade de descartar essa interrupção, por exemplo, era a inspeção ser autônoma. Talvez que possa dar seja uma subordinação direta ou do Presidente da República, ou então de uma comissão da Assembleia Nacional. Portanto, ou do Ministério, no caso? Não, do Ministério não, porque o Ministério é o dono das unidades sanitárias. Não é possível... Para não existir um conflito de interesse. Exatamente. Okay. Portanto, o inspetor de saúde seria aquela entidade que vai controlar, até inclusive, Calom, a inspeção da saúde tem a obrigação de verificar como é que estão a ser feitas as cotas financeiras no município, na província, qual é a aquisição do material destinado a essas cotas, como é que estão a ser feitas. Agora vou já aproveitar esta oportunidade, abrir uma janela e permita-me aproveitar. Quem compra medicamentos nos municípios? Nos municípios... E quem deveria comprar? Os municípios têm duas fontes de medicamentos. Primeiro é o SICOMA, o segundo é a própria cota da Direção Municipal da Saúde. Também tem compra de medicamentos, material gastável, material de exercício. Infelizmente, essas cotas são subordinadas à administração municipal. Portanto, tem um administrador que nomeia o diretor municipal. Se a cota financeira é disponibilizada, por que em muitos municípios não há medicamento? Porque... E nós vimos recentemente a administradora do BIE surpreender num centro de saúde e questionava por que não tinha medicamentos se a cota financeira era disponibilizada de mês em mês. Essa atividade devia ser da inspeção de saúde. Portanto, a inspeção de saúde podia dizer por que os medicamentos não estão lá se tem uma cota e verificar até, quiçá, na sua planilha do orçamento se tem, consta ou não a rubrica de compra de medicamentos, qual é a quantidade que comprar e qual é a quantidade que está lá. Eu tenho essa experiência, quando estive no Kwanza Norte, fizemos um workshop a nível provincial para verificar dentro de cada unidade, de cada município, qual era a cota destinada à compra de medicamentos.
Infelizmente, só um município que era do município do Golungo Alto e um hospital que tinha compra de medicamentos. O resto não compravam. E não compravam por quê? Porque o administrador é que foi comprar os antibióticos de última geração. Por que antibióticos de última geração nos cuidados primários de saúde? Antibióticos de última geração é do hospital municipal ou do hospital provincial. Daí estará a defender que o gestor hospitalar tem que ser formado, tem que ser uma pessoa formada na área? O gestor municipal, o gestor provincial tem que ser um médico formado em saúde pública ou em gestão de saúde. Mas, doutor Cristóvão, eu sou sociólogo, posso ser também diretor municipal da saúde? Não deve. Sociólogo fica na área de sociologia, médico fica na área de medicina. Porque se assim for, eu também como médico posso ser o ministro da Justiça. Estaria bom? Não é uma questão apenas administrativa, doutor? Não. A saúde é um organismo específico, especial. Trabalha com aquilo que é uma vida. A vida é um recurso irrenovável. Okay. Portanto, perdeu a vida, perdeu tudo. Não é uma renovação. Doutor, então, o gestor de saúde deve ser um profissional de saúde que tenha as valências de saúde pública, gestão hospitalar ou gestão de saúde. Ok. Doutor Agostinho Casamaior, também aqui entra um outro elemento que é o rigor. E em muitos hospitais, os técnicos de base não gostam de gestores rigorosos, que controlam o medicamento. Até há gestores que deixam já na farmácia e vai lá depois no banco de urgência, vai lá saber quantos pacientes deram entrada, quantos exames foram feitos. Há técnicos que não gostam disso. Okay. Como contornar esta realidade? Olha, Cândido, eu aponto sempre a base familiar. Se eu saio da casa dos meus pais, eu tive um pai libertino, um pai que não fiscalizou as minhas ações, eu posto no local de trabalho, encontro o Cândido Calombo, que é um gestor extremamente rigoroso, que acompanha de perto e a dedo as minhas ações, eu começo a entrar em atrofios sociais. Eu começo a pensar que esse Cândido Calombo, que o meu chefe está a me perseguir, porque a base que me foi dada, a visão que me foi dada, na minha casa, porque eu falo sempre que a família é a micro-sociedade, não é a macro, é a micro, é a pequena sociedade, ele estruturou esse indivíduo desta tal maneira. Cândido, uma coisa que eu vou aqui alargar para o nosso jurista. O crime de negligência vê que perde, em alguns casos, a vida humana. Mas pune a lei com eu apontei com 1 ano de cadeia ou 1 ano e 6 meses, por aí 2 anos, se não tenho erro. Então, se me punes e para ficar fora do sistema público, penso que são 2 anos de cadeia, né, doutor? Mais são 3. 3 anos de cadeia. Sim. Quer dizer que o indivíduo que de forma inegligente mata, ou por sua negligência, alguém morre, simplesmente vai cumprir 1 ano e 6 meses e mesmo assim o sistema público ainda não abate para estar fora do quadro, ainda está dentro. Quer dizer que não começamos a intimidar os seres humanos. A intimidação, Cândido, eu falo assim muito, a intimidação, a questão do medo. As pessoas dizem muito, não, as pessoas não têm que ter medo do gestor. Não, eu aconselho que o medo é que regula a nossa convivência. Quando o gestor, e esses gestores são muito rigorosos, Cândido, que vão dedo a dedo fiscalizar, se for extremamente rigoroso, aí cria um medo. Quando não foi no Ecofato, quando mesmo estava lá que a administradora diz que a equipa diz que não tem medicamento, mas na verdade alguém estava a tirar medicamento para vender fora. Ou seja, vê até que ponto, da base educacional, nós estamos a pecar. Aquilo que o Estado compra para atender quem vai ao hospital, alguém ou um chico esperto entende levar para fora, para a sua farmácia. Por isso é que nós temos que dizer, quando o médico, e ontem quando se referia a isto em forma de título, em forma de exemplo apenas, quando o médico diz, olha, eu vou te indicar uma clínica próxima aqui no 11 ou no Quilamba, mas te atendeu no Hospital Azacote, mas por sinal depois te indicou uma clínica próxima ao Quilamba. E quando vai para esse hospital, aqui você encontra o médico do Azacote,
que indicou esta clínica. Vamos perguntar ao doutor Domingos Cristóvão se isso é normal. Vamos só até a província da Lunda Norte. Não é cortar o seu pensamento. Sem problema. Compreendo. Vamos até a província da Lunda Norte, onde o médico foi detido no município de Cambul por ter supostamente rejeitado assistir um menor que horas depois veio a perder a vida. Posto médico de profissão implicado, portanto, no crime de homicídio, portanto, de uma menor, o qual ele recusou em prestar assistência médica a este menor, enquanto o menor terá sido submetido no processo de transfusão de sangue. E, portanto, este médico, com a responsabilidade de dar passos subsequentes, portanto, na prestação de serviços médicos a esta criança, simplesmente recusou-se e, portanto, passado horas depois, a criança conheceu a morte no local. Os progenitores da vítima, atento, portanto, ao ocorrido, denunciaram prontamente os factos ao SIC e que nós conseguimos, no entanto, fazer-nos ao local para procedermos à detenção do suspeito. E, após a detenção do suspeito, portanto, aguardaremos pelo desenrolar do curso, ou seja, do caso, dentro do curso da instrução preparatória do processo aberto contra este cidadão. Doutora, mais um caso. Esta medida punitiva que fazia referência o doutor Agostinho Casamaior, que deve ser exercida, que as pessoas têm que ter consciência jurídica, denunciarem esses factos e existir uma pronta intervenção do Serviço de Investigação Criminal. Certo. Aqui a cultura jurídica deve imperar. Todas as pessoas devem ter a consciência de que o médico, se recusar de recebê-lo para examiná-lo ou para, pelo menos, prestar alguma orientação médica, estará a cometer um determinado crime. As pessoas têm que ter essa consciência, porque senão vamos verificar situações desse gênero, e aqui até estão de parabéns os pais, porque afinal têm essa consciência jurídica de que o médico, ao se recusar de tomar a decisão de receber ou de atender o paciente, estará a cometer o crime, e fizeram-no muito bem, foram a uma esquadra, fizeram participação e agora o médico está aqui a contas com a polícia. Poderá aqui incorrer no cometimento de um crime de homicídio negligente ou até mesmo homicídio qualificado em razões dos motivos. Portanto, não se pode recusar um paciente num hospital. Aliás, eu tenho sempre me perguntado, diante desse tipo de casos, como é que um médico não teve, ao longo da sua formação, uma cadeira chamada filosofia, que lhe pudesse dizer que você só pode viver feliz quando os outros estão felizes. Portanto, você é médico porque existe doente e que você está ali para acabar com as doenças, no sentido de contribuir de certa forma, no final de tudo as pessoas melhorem. Portanto, eu não consigo compreender o tipo de conduta que o nosso concidadão aqui agora a ser investigado. Portanto, o processo está numa fase de instrução preparatória que possivelmente depois vai ser remetido para o juízo, onde poderá ser submetido a julgamentos. E no final, se apurar de facto que houve aqui uma culpa, no sentido de que a recusa foi mesmo de forma dolosa, ser condenado, então poderá estar a cumprir uma pena, só por uma simples coisa que podia evitar, atendendo o paciente. Com certeza. Não como até médico, mas primeiro como uma pessoa humana, quer dizer, e é um menor, estás a ver, quer dizer, há aí várias circunstâncias agravantes que poderão ser chamadas à colação. Bom, pelo menos eu como agente de administração da justiça,
devo aqui dizer que ele tem o princípio de presunção da inocência a seu favor. Oxalá que se apure no final de que, de facto, não foi com uma intenção dolosa a recusa deste paciente, que infelizmente hoje não faz parte dos vivos, e assim continuar a exercer as suas funções, que pelo menos isso lhe sirva como uma lição. Okay. Mas infelizmente devemos endereçar os nossos sentimentos de pesar à família enlutada pela morte deste menor, e penso que é dali que nós devemos chamar a atenção de que técnicos como médicos, como professores, como advogados, como juízes, como procuradores, devem ser pessoas capazes de compreenderem a dimensão da vida. Já que está com a palavra a doutora Mabanza, estamos já a caminhar para a reta final do nosso programa. Quais são as suas notas finais? Olhar para este reforço e, de um lado, está o governo a fazer um investimento que aos nossos olhos é visível. Do outro lado estão os técnicos e a população a meio que acorre esses serviços. Bom, penso que devemos aqui apelar às entidades competentes no sentido de reforçarem os cuidados com a humanização dos funcionários. A humanização, para mim, como jurista, entendo que deve ser feita todos os dias. Todos os dias, um médico, um enfermeiro, antes de entrar em serviço, deve a ele ser dadas orientações explícitas de como deve agir todos os dias. E não deve ser um processo de seminários que vão de 6 em 6 meses. Isso devemos esquecer. E segundo, parabenizar o governo no sentido de que temos vindo a verificar um grande esforço do crescimento das infraestruturas, e isto tudo fará bem para um sistema de saúde muito bem desenvolvido. Ok. Doutora Wilson Tiago? Bem, nós apelamos às unidades, principalmente os detentores do poder a nível do Ministério da Saúde, que pautamos, que olhamos para a política de humanização, não só a nível dos papéis, mas que possam ser implementados de forma materializada. E a necessidade de se criar comissões que trabalham diretamente para essa política de humanização. E também apelar às famílias, recorrerem às unidades hospitalar muito antes do problema se agravar. Situações de médicos negarem o atendimento, talvez porque o diagnóstico da pessoa já é muito elevado e ele não quer sujar as mãos, mas isso não justifica. Então, há essa necessidade das famílias também terem essa capacidade de correrem, de irem para os hospitais, não só quando a situação já está extremamente grave. Doutor Agostinho Casamaior? Olha, Cabo Calombe, primeiro vou dar os meus parabéns à TPA por trazer sobre a mesa este assunto, mas também queria dar coragem à TPA que assunto dessa natureza deve ser continuamente debatido porque é do pequeno que se torce o pepino, é esse que falam os mais velhos. E nós em Quimbundo falávamos, vamos sambombo, tem que ver o que está bom, o que está mal. E isto apelo sobretudo para quem é detentor do poder. Sócrates, quando escreveu o seu livro Política, que quer dizer Administração de Coisas Públicas, dizia que todos nós somos, por natureza, um animal político. Então, todos nós temos a necessidade de falar sobre política. Política não é aquilo que as pessoas pensam, ofender o outro, não. Política é trazer ideias para melhor governar, trazer ideias para melhor servir o povo. Por isso que Agostinho Neto falava que o mais importante é a resolução do problema do povo. Então, há necessidade de se melhorar a comunicação, sobretudo de quem trabalha no hospital. Exatamente. Por isso é que, Cândido, e temos que trazer isso, quem é médico assume o seu papel, porque hoje a medicina tornou-se o lado que mais contrata indivíduos e muitos estão a entrar nesta profissão sem amor. Eu digo, jornalista, professor, médico, se calhar, posso exagerar, bombeiro ou polícia, tem que ser pessoas que têm devoção de ser isso. Se não tem amor em ser isso, não seja para não matar a pessoa. E a morte é outra coisa, Cândido. A morte de um camarada
tem que ser motivo de preocupação. Nós não podemos permitir que os cemitérios fiquem cheios por dia 30, 40. Nós achamos isso normal. Num hospital morre por dia 10 pacientes, 20 pacientes, achamos isso normal. Quando isso ocorre, porque nós estamos a falhar ou alguma coisa que deveríamos fazer, não fizemos no tempo certo. Então, desejo a todos muito sucesso e que Deus abençoe a TPA rica e a todos em casa, rica e poderosamente. Dr. Domingos Cristóvão, é possível terminar com maus tratos no atendimento a pacientes? É possível terminar com os maus tratos, mas precisamos de políticas no nível estratégico. Porque o nível operacional, esse que nós estamos a debater, o que aconteceu aqui ou acolá, simplesmente vamos mitigar. Então, o nível estratégico será importante para realizar esse aspecto. 3 pilares da saúde. Primeiro, governabilidade. Segundo, governança. E terceiro, transparência. Governabilidade, portanto, competências técnicas para exercer a profissão de médico, enfermeiro, técnico diagnóstico, etc. Diretor, ministro, funcionário, etc. Governabilidade. Governança, capacidade técnica de ser gestor, saber compreender aquilo que vocês têm à disposição para poder compreender as prioridades. O que é prioridade na saúde? O que é que você precisa para albergar de formas que a saúde tenha o conhecimento e tenha a capacidade de estar satisfeito com aquilo que você está a prestar. Transparência. Saber que os recursos que você está a utilizar são de todos nós. É do Estado, é da população. Tem que ser aplicados nas tarefas da saúde, apoio à saúde. Portanto, quem tem mão comprida não deve ser da saúde, porque aí não há transparência. Agora, para terminar, recordar aos todos os colegas, portanto, quer médicos, enfermeiros, algumas situações em que não podemos negar de prestar atenção ou cuidados a um indivíduo. Primeiro, são as situações de emergências e de urgência. Entre elas, traumatismo, politraumatismo. Tem que prestar atenção. Traumatismo crânioencefálico. Portanto, há um acidente, não sei quanto mais, sabe, é da sua responsabilidade ou não, tem que prestar. Parto obstruído, portanto, mulher grávida que está com transverso, está com sangramento, o médico tem que dar assistência. Envenenamento agudo, portanto, qualquer tipo de envenenamento, o médico tem que dar assistência. Doença potencialmente epidêmica. Cólera, Marburgo, etc. Todos têm que participar na prestação desses serviços. Portanto, dizia Hipócrates que não deve prejudicar. Se não sabe, não prejudica, não faça aquilo que vai piorar a situação da saúde, mas em cuidados de emergência e urgências, você é obrigado a prestar os primeiros socorros e encaminhar o doente para o local adequado a ser tratado. Assim mesmo, em poucos segundos, é ético um médico que trabalha no hospital público indique um consultório e depois o paciente o encontre? Infelizmente não, porque o que se deve fazer é criar as condições para que o hospital tenha. Por isso é que eu falei no terceiro pilar, transparência. É preciso que o hospital crie as condições com os recursos que recebe para que possa atender a população e sair de lá satisfeito. É um conflito de interesses. É um conflito de interesses que não é adequado. O presidente do Botsuana, exarou um despacho em que todos os profissionais de saúde da função pública estão proibidos de trabalhar nas clínicas ou nos serviços privados. Para isso, vai aumentar o salário dos seus trabalhadores, vai melhorar as condições de saúde e vai fazer com que a população saia satisfeita do Sistema Nacional de Saúde público do Botsuana. É um bom exemplo para qualquer africano. Obrigado, doutora Domingos Cristóvão, especialista em saúde pública. Maus tratos a pacientes nas unidades de saúde é o tema que foi proposto pelo programa Não Cabe na Caixa e contou com subsídios valiosos aqui do doutor Domingos Cristóvão, especialista em saúde pública, Agostinho Casamaior, sociólogo, tivemos também com o doutor Mabanza Kambak, jurista, Wilson Tiago, assistente social, aos 4. Agradecemos por terem vindo mais uma vez e contribuído de forma pertinente pelo tema que foi aqui debatido. Estamos juntos, nós voltaremos pela semana com outro tema, outro assunto para ser abordado aqui na TPA.